A paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, exaltado e glorificado seja o Senhor. Amém, igreja? Eu quero, Amém. assim, nesta manhã, agradecer a oportunidade que o Senhor me dera, a qual o Senhor me disse uma certa feita que minha vida seria realmente para edificar mulheres, famílias, evangélicas, inclusive, né? Eu confesso às irmãs que não estou surpresa, porque eu tenho vontade de passar tudo que foi me acometido ao longo da minha vida, porque é necessário que outras vidas sejam libertas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me deu, eu tentei até mudar a palavra, o Senhor me deu no livro de Lucas, Lucas 12, que diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nada encoberto que não venha a ser revelado, louvado seja o nome do Senhor. E que nesta manhã o Espírito Santo de Deus venha revelar tudo aquilo que é escondido no mundo espiritual, no reino espiritual, porque há poder no sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz Um que prato. se o Senhor não libertar, louvado seja o nome do Senhor. Se o Espírito Santo não convencer, né? Não há quem convença o homem do pecado, do seu juízo, não há quem abra os olhos espirituais e tire as escamas dos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou uma mulher hoje com 51 anos, louvado seja o nome do Senhor. Sou mãe solo. Infelizmente, não nasci no lar evangélico, o qual a gente já sabe que aí vai muito sofrimento, né? Porque o inimigo ele pega, balança, pisa, humilha, mas o Senhor, ele tem nos escolhido e ele tem misericórdia de nós. E o Senhor, através da nossa vida, ele há de fazer milagre, e por isso que eu estou aqui. O Senhor tem feito milagres na minha vida. Então, o Senhor já me fez uma mãe jovem, aos 19 anos, né? Aqui hoje eu estou falando do meu testemunho, aos 19 anos, e o inimigo, ele sempre trabalhou na área sentimental, né? Tentando destruir a minha área sentimental, porque uma jovem que já tinha princípios, meu pai era militar, e naquela época, uma mulher que engravidasse era como se fosse apredejada, né? Sem um marido, né? Sem um casamento. Se hoje é difícil, naquela época era muito mais. E meu pai militar, ele não aceitou aquela situação. Eu confesso às irmãs que até apanhei grávida, né? Quando ele soube. Mas Deus tinha propósito em tudo, e minha filha foi criada apenas por mim, com muita dificuldade, mas eu ainda também não conhecia Cristo. E ao longo do tempo, o inimigo vem apresentando pessoas, porque eu também tinha sonhos de socorro, ainda assim. Eu não socorria diretamente a Deus, mas eu sabia que existia algo, que eu precisava fazer algo, até porque tinha um ser a cuidar. E a gente faz um esboço do que quer falar, mas o Senhor dá outra direção, porque Ele sabe quem está aí, quem precisa ouvir. E quem é mãe solo, ou quem já vivenciou, sabe o quanto é difícil, né, a gente manter esses princípios morais. Eu trabalhava muito no shopping e eu tinha uma enxaqueca muito difícil, o qual não me permitiu nem fazer uma faculdade na época, que era até meu sonho. E aí eu fazia cursos e parava, né? Então eu tive vida assim muito sofrida. Conheci um jovem, né, ainda sem Jesus também,
E nisso eu fiquei na escravidão de 9 anos sendo enganada, e ele casou com outra, e eu, nesse sentimento, nessa é, derrota, né, desse desfecho, de não ter sido honrada novamente, eu me caí quase numa depressão, mas o Senhor ainda assim era comigo, porque o coração do homem, mesmo sem o conhecimento de Cristo, os princípios morais, eu sempre tentava acertar, porque eu tinha o conhecimento dos princípios, da moral, né, daquela família correta, das tradições, e que é também o que Deus tenta nos ensinar, né? Que era o que meu pai e minha mãe tentavam nos ensinar os caminhos corretos, ainda assim que não fosse o caminho do Evangelho. E eu respeito e glorifico a meus pais por isso, até hoje. Porque aí eu criei uma formação e fui criando a minha filha também nessa formação. Naquela época, uma mulher a qual, né, esse rapaz casou, ela me disse uma palavra, disse, você nunca terá um esposo, nunca será seu. Eu nunca me esqueço porque foi forte, porque ela havia me tomado um relacionamento de 9 anos. E eu disse, mas como? Aí eu não aceitei e segui minha vida. Com isso, a tristeza era tão profunda que eu tive o privilégio de conhecer a Cristo. Haveria um testemunho na igreja próxima e um meliante muito perigoso na minha rua ia pregar sobre ele. Olha a importância do testemunho, né? E eu fiquei curiosa. Ah, Ed vai pregar, vai falar sobre ele. Eu quero saber, será que ele se converteu mesmo? Porque ele era muito perigoso. E eu fiquei curiosa. Foi mais por curiosidade, além de sofrimento. E eu fui, e ali eu tive encontro com Cristo. Ele não foi, mas o Senhor já tinha preparado a minha vida. E eu conheci a Deus. De lá para cá, eu nunca mais saí da presença de Deus. Mas, irmãs, fui parar uma determinada congregação, né? Por isso que o Senhor fala aqui da hipocrisia. Eu tenho que ter muito cuidado ao falar, porque a experiência, quando a gente está dentro do Evangelho, ela é muito mais forte, porque no mundo todo mundo pode fazer tudo. Mas a gente, no Evangelho, nós temos que ter ouvido sensível, temos que ter conhecimento da palavra, mas, sobretudo, amor no coração. E aí eu passei por muita coisa dentro do Evangelho. Inclusive, para resumir, no primeiro amor, no primeiro amor, eu tinha vontade muito de sair pregando com um esposo, dentro do ônibus, libertando vidas. E lá eu fazia muita campanha no lar, eu via vidas sendo libertas, junto com minha pastora, com os grupos de oração. E eu gostei daquele mover, né, de Deus. E aí, rápido, como eu achava que por estar dentro da igreja, né? A Bíblia diz que a gente sofre por falta de conhecimento. Eu disse, bom, esse homem pregador da palavra, cheio de mistério, interessado em mim, eu como uma filhinha, né? Onde o mundo só fazia apontar, né? Onde, infelizmente, algumas irmãs acometidas estar se sentindo ameaçada, porque era uma jovem muito bonita e, infelizmente, tem realmente essa insegurança de algumas pessoas, né? Solteira, então as casadas, infelizmente, tinha algumas que demonstravam aquela insegurança, era como se chegasse a Jezabel. E muitas vezes eu fui passada assim, passei momentos de preconceito, né? Dentro da casa do Senhor. Então aquilo também me fez ter pressa, né? Além de fazer a vontade de Deus, porque o primeiro amor você quer sair pregando, você quer agradar a Deus, e assim eu fui. E aí eu me casei rápido,
minha mãe discordando, um homem humilde, simples, sem formação nenhuma, inclusive sem formação de caráter. Aonde eu tinha um pastor muitos, eu congregava nenhuma, depois eu fui para aquele que congregava, mas o outro pastor era um homem muito sábio, muito delicado, muito sensível nos seus princípios e me acolheu. E eu percebia que o meu pastor, ele, o novo, né? Ele via que aquele jugo não era igual, porque não batia. As irmãs estão me entendendo? Amém? Amém. E aí, o que aconteceu? Eu passei um processo que era por engano, cuidado com aqueles que estão na casa do Senhor, pregando, louvando, engrandecendo, Bíblia grande. E eu fui enganada, né, nessa área sentimental. Cheguei aí até para cadeira de roda, fui violentada, fisicamente, psicologicamente, porque é um abalo, porque vem a decepção, ainda no Evangelho você passar por tudo isso. Mas o Senhor me deu vitória. Não foi por muito tempo, acredito que o Senhor até me apagou na memória, mas acredito que por 3 anos. Eu digo não é muito tempo, porque tem gente que vive 10, tem gente que vive 40 e tem gente que vive até hoje. E por isso que o Senhor me trouxe aqui, para te dizer que o Senhor, ele liberta. Quem liberta é o Senhor. Você não precisa ficar em um sofrimento tentando agradar os fariseus. Você não precisa estar num sofrimento tentando agradar o mundo, as etiquetas, né? Porque Deus, ele conhece o seu coração, a sua vida e conhece o seu lar. Então, quando eu pensei em falar sobre a minha vida, sobre o testemunho desde aquela época, era sobre isso. E o meu pastor me apoiou. E eu fui, irmã, para meu divórcio, porque inclusive havia violência, né? Física, mental, prostituição também, que ele passou a me trair também. Eu fui apoiada, eu fui no jejum. E quando eu saí daquele cartório, quem assinou não foi ele, foi Deus. Porque ele não sabe nem que estava assinando. E ele assinou, e depois que ele veio entender que era um divórcio, a glória do Senhor. Eu fui jejuando, o Senhor me deu vitória. Passou-se meses, esse mesmo homem ainda virou minha mão toda para frente, minha mão direita, e os tendões, eles foram acometidos de lesões, né? Hoje eu ainda sinto algo, mas poderia ter sido pior, né? Quando ele entendeu que realmente acabou. E como é que as irmãs podem pensar, mas você não era crente, não ouviu a voz de Deus, mas as emoções do homem, as emoções, ainda a gente lê na Bíblia, orando e jejuando, a gente quer acertar e a gente quer agradar a Deus, né? Mais uma vez, um certo dia, chorando, só eu e Deus, só eu e Deus. Deus disse para mim que ia me tirar daquele lugar, daquela situação. Mas era um íntimo tão profundo que era só eu e Deus. O indivíduo, ele era tão perverso, né? Que ele permitiu, colocou eu na cadeira de roda, porque eu sofri um acidente, que era uma família atribulada, que eu morava próximo, e da família dele. E eu sofri um acidente que eu cheguei a ficar 5 meses na cadeira de roda, mas o Senhor me deu vitória. E passou-se o tempo aí, eu tenho um salão, né? Eu já tinha meu salão na época, e
Nisso tudo, eu ainda servindo a Deus, esse homem, não sei por que eu tenho que falar, mas um pouco mais dele. Ele, o senhor quando tem de livrar, ele livra por completo. Ele se envolveu em uma briga que era na mesma rua. A gente, apesar de tudo, da separação, eu perdi a casa, abri mão da minha casa, o que eu fiz, construir junto com ele, abri mão, eu queria era a minha liberdade, bem material para mim não interessava. E eu fui morar em um cantinho, onde hoje é meu salão, né, que meu pai já havia me cedido, perto da casa de minha mãe, do lado assim. Só que eu não queria estar ouvindo aquilo, bem que eu te disse, tá vendo? Eu não te falei, porque eu também estava na presença de Deus. E aí você fica confusa, não entende por quê que ainda na presença de Deus comete todas essas coisas. Mas era para o nome de Deus ser glorificado. Eu fiquei ali no meu cantinho, pequenininho, bem humilde, bem humilhada. E construí, reconstruí a minha vida, fui reconstruindo. E olha como o inimigo, ele trabalhando na vida sentimental, né? Que eu já tinha perdido um, já tinha tido um filho com outro. Mas não era porque eu era uma mulher que gostava de estar trocando de relacionamentos. Infelizmente, era realmente uma maldição espiritual, era uma maldição lançada também, e era um projeto de Satanás na minha vida, mas chamarás. Mas era um projeto de Deus também, para que hoje eu estivesse aqui contando meu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Se não for para glorificar e exaltar a Deus, é necessário que nem. Não é necessário nem viver. Hoje eu penso assim. Aí eu fiquei, aí eu tinha esse salão, né? Mas a gente pensa que está com Deus, está indo para a igreja, está na presença de Deus, está tudo certo. Deus está protegendo e não vai acontecer nada. Porque você está fazendo a vontade de Deus, está dizimando, você está ofertando, você está indo para a igreja, você está aqui na live, você está, né? Com os princípios morais tudo certinho. E já deu tudo certo, agora é só esperar a hora da salvação. Mas não é assim. E quando eu pensei que estava tudo bem, as contas estavam pagas, eu estava ali perto, Deus já tinha me dado um apartamento, eu já estava com o meu salão tudo direitinho. Ah, aí foi quando meu salão pegou fogo. Meu salão pegou fogo, eu vim, perdi tudo. Mas Deus poupou o espaçozinho que eu trabalhava, que era embaixo em cima, onde eu dormia para não estar ouvindo de familiares, o que eu te avisei. E onde eu ganhava o meu pão, pequeno, humilde, mas eu tinha sede de vitória. Aí o salão pegou fogo e eu disse: e agora, Deus? Por quê? Sabe quando você perde um ente querido, que você fica anestesiado, o Espírito Santo me anestesiou. E eu fiquei parada, e todo mundo pegando balde, chama bombeiro e coelba, né? A companhia de energia. E aquilo ali foi como se tinha dinheiro guardado, tinha todos os meus pertences. A gente sabe que vem de vida difícil, quando você perde algo material, dói, né? Porque foi tudo conquistado com muito esforço. Aí eu safado perguntei ao Senhor, por quê? Ei, xarará, esfriando. Aí o Senhor falou, porque tu és forte. Então eu quero te dizer nesta manhã, que tudo que tu tem passado é porque o Senhor sabe quão. Eu sei que é difícil, porque me doeu, mas o Senhor me anestesiou assim, me deu uma calmaria. Passou um vento, uma brisa suave sobre mim, que eu também ouvi. Agora ela enlouquece, que perdeu muito, perdeu quase tudo, agora ela enlouquece. E aí
isso foi véspera do Dia das Mães. No outro dia, tinha gente para trabalhar. Eu não sei como o senhor me deu condições e no outro dia ainda trabalhei, né? E o senhor me deu vitória. Mas alguém falou para mim, por isso que é importante a gente profetizar na vida do outro, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, eu já havia conhecido o atual meu esposo, louvado seja o nome do Senhor, pelo Facebook na época, que uma amiga minha o conhecia e me apresentou, porque eu trabalhava muito e eu queria alguém para conversar. No final, minha mãe tinha cometido de câncer, e criando uma filha só, e era só tribulação mesmo na presença de Deus. Mas eu tinha sede de vitória, e eu sabia que eu ia sair daquela situação. Aconteceu que ao longo dos anos, esse homem que é hoje atual meu esposo, me fazia promessas, né, de a gente se conhecer. A princípio, ele não me levava a sério, né? Mas eu, com o sofrimento na área sentimental, nunca gostei, não era sobre mim, era, era, era sobre os princípios que eu havia, era sobre o que eu gostaria que tivesse na minha vida, uma vida honrada, uma vida, um casamento, um amor perfeito, né, como a gente merece. E Mas aí fica confuso, né? Porque ele não era evangélico. Só que aí, irmã, com a decepção de ter casado com um evangélico, eu comecei a orar a Deus. O Senhor sabe do meu coração, do meu íntimo. Eu estava dentro da igreja, eu conheci esse homem. Ah, mas era de Deus. As irmãs aprovavam, né? Porque era um vaso do Senhor. Mas o Senhor, ele também aprovava. Por que eu digo que o Senhor aprovava? Porque a palavra diz: não amaldiçoa aquilo que eu já abençoei. E aí a gente pega tantas palavras dentro da Bíblia e traz para a nossa vida e achando que está tudo bem. Só que havia sinais, né? Porque havia sinais, ele era um bom filho, o meu ex-marido, o evangélico, né? Era um bom filho, então ali tinha coisas, tinha sinais que me faziam dizer que aquilo também era de Deus. Mas o caráter do homem não tem nada a ver com o evangelho. Se você não tem um caráter, não vai ser o evangelho que vai formar. Se você não tem um, porque quando a pessoa tem um caráter formado, na vida familiar, ou na vida, ou desde pequeno, né? Quando chega no evangelho, ele vem a completar. E se for o contrário, mesmo com Jesus, mesmo com o evangelho de Cristo, é distorcido, você não consegue permanecer. Porque você não tem o caráter de Cristo, não tem o caráter formado, não tem uma. É mal. É por isso que a gente vê muita gente, mesmo na presença de Deus, e cometendo crimes hediondos, infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu disse, ó Deus, o Senhor sabe, eu aprovei todas as coisas. Estou com X anos, e agora sim, eu vou orar sim. Eu quero um homem, mas eu quero um homem de caráter, para que o seu nome seja glorificado em minha vida. Não, Deus, não precisa mais ser evangélico, não. Se for amém, a salvação individual. Eu falar para Deus assim, porque eu sou muito sincera com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus para falar face a face, de amigo para amigo, de pai para filho. E eu disse, ó Deus, é assim. Deus mais não é evangélico que você fica meio atribulado. E eu
passava isso para as pessoas, isso foi em 2015. E eu na igreja, e eu congregando ali, e eu ia para outra, e as irmãs passavam por mim, e com o salão foi restaurado, eu voltei a trabalhar, né? Restaurado mesmo simples, a glória de Deus, eu voltei a restaurar. E passou o tempo, passou-se o tempo, veio o Covid, esse homem nada, né? Eu estou no Brasil e ele estava na Europa, nada, e tinha um relacionamento apenas virtual, né? Mas como, irmã, isso, Deus está nesse negócio, tá. Porque os tempos também mudaram. E aí, se falando de princípios de moral, você conhece a Bíblia, você vai conduzir o seu relacionamento de acordo com o que o Senhor te ensinar, porque aquilo que o Espírito Santo não te incomoda, aí cabe a você e Deus. Mas, irmãs, eu não tinha amizade que não fosse evangélica, porque o diálogo não flui. Aí é onde a gente tem que ter cuidado, porque senão você também perde até a bênção. Aí é onde a gente precisa ter intimidade com Deus, porque eu conversava com Deus face a face. Ia para o monte, fazia obra, e congregava. E muitas vezes o Senhor mandava me calar, porque começava a entrar dúvida, né, no meu coração acerca desse relacionamento. Mas eu vi o caráter do meu esposo com família, né? Existia uma fidelidade, batia a conversa, era tudo muito correto, muito mais correto do que, infelizmente, no mundo da época que eu estava com o que era evangélico. Então, havia respeito, né? Inclusive, Deus usava até ele para, nos momentos que eu estava triste, para me lembrar que eu era evangélica. Ah, mas você não tem Deus? Ah, mas seu Deus. E ele me ajudava até sobre isso. Ah, sua mãe vai ser curada. Ah, sua filha vai ser isso. E ele me lembrava das vitórias que o Senhor tem cometido. Passou-se os anos e 2022 foram 7 anos esperando esse homem. Enquanto isso, ele fiel e eu fiel. Ah, não é possível? É possível, porque há poder no sangue de Jesus. Deixa, manadas. É possível. Eu acredito que eu não estou falando aqui para nenhum adolescente, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser uma jovem, uma senhora. É possível todas as coisas para aquele que crê e ama a Deus. Então, se é possível sim Deus te dar um homem de caráter. Porque no livro de Coríntios 7 diz que o marido, ele é santificado pela esposa e vice-versa. Louvado seja o nome do Senhor. E passou-se o tempo, eu tive o prazer e o privilégio, ele veio, me honrou, conheceu minha família. Se passaram-se ao Covid, mais 3 anos para o Covid, lá se foram 10. Irmã, 10. E mais eu não desejo para ninguém. Porque nessa época eu era louca, eu era prostituta, com certeza eu deveria ter alguma mancha, porque não é possível uma jovem ficar assim, o povo falava, né? No meio que eu andava. Era louca, era prostituta. Porque se não vê com ninguém, deve ser alguém que deve ser casado e ela não pode andar. Mas era porque não tinha ninguém, porque eu recitava ele. E aí foi, mas eu confiando no meu sonho, no meu propósito. E Deus me deu vitória, me mostrava em sonhos e revelações. E um dia o Senhor falou que eu ia viajar, havia uma mala sobre mim. Mas isso aí, irmãos, eu fiquei igual anjo, segurando, pedindo, clamando, acreditando que era possível Deus mudar aquele quadro na minha história. Aí ele veio conhecer minha família, eu fui. Eita, muito difícil. A Lalana sabe.
o quanto foi difícil estar do outro lado, né? Lugares estranhos, pessoas estranhas, família estranha. E aí vem preconceito, né? E aí você tem que ser forte, você tem que ser mais sábia, aí você tem que ser cautelosa. Amém. Louvado seja Deus. Deixei minha filha, deixei o neto, deixei minha filha grávida, deixei família. E aí eu já não era mais louca, né? Porque o homem veio. E aí acreditaram, eu já não era mais prostituta, né? Aí todas as amigas, né? E aquelas que me apontavam já queria me convidar para tomar cafezinho no lar dela, porque já não era mais perigoso. Eu entrar, irmã, às vezes você vê uma irmã solteira, aí você não quer convidar para dentro da sua casa para tomar um café, e aquela mulher ali, às vezes oprimida, precisando de um conselho, de uma experiência sua, e eu era assim, eu vivia assim. Então, as pessoas também tinham um receio de se aproximar. Ah, mas não era seu comportamento? Não, não era meu comportamento. Porque a pessoa que eu fui ontem é a que eu sou hoje. Então, não era sobre isso. Era sobre ter ouvidos sensíveis e olhos abertos para o que Deus quer que eu e você faça aqui na terra. Porque é muito fácil estar pregando, estar sabendo de Jesus, mas estar vivendo ele, vivenciando ele. Como ontem eu fui fazer uma obra com a irmã, eu disse, eu vou, porque uma amiga minha tem depressão e ela não consegue se levantar e ir até a igreja. Eu disse, a gente consegue, mas ela não consegue. Então, nós temos que ir, a igreja tem que ir. Aí esse homem veio, né? E eu fui conhecer ela lá, num povo diferente. Ixi, Amará, Surianto. E aí eu tive que ver, agora eu vou ver se você tem Deus mesmo, porque não tinha como congregar. Eu não sabia nada de holandês, né? E é um frio, é história diferente, mas eu senti a presença de Deus no louvor, eu tinha vontade, eu queria não deixar de servir a Deus. E o Senhor teve cuidado de mim, me apresentou esse povo, que foram as irmãs ali, a Tina, a irmã Lalana e outras irmãs aqui. E aí eu disse, e agora, né, que eu estou aqui? Mas eu continuei com meus princípios bíblicos, morais, e buscando a Deus. A gente entrava em oração, em live, e Deus foi me fortalecendo ali. Aí meu marido trabalha com remoto e a Holanda não aprovou meu visto, aí eu fui para a Inglaterra, e lá também te conheci novos povos e tive que continuar na presença de Deus, porque quando a gente tem encontro com Deus, é você e Deus. E se não for também, aí é uma escolha de cada um. Aí me perguntaram, você congrega onde? Às vezes a gente é muito julgado por não estar congregando, né? Mas eu congrego numa igreja de Cristo, e é por isso que eu estou hoje aqui nessa live. O Senhor foi tendo cuidado de mim, de eu estar assim online, ali online, e conhecendo povos, porque meu marido se mudou muito ao longo desse período que a gente conheceu. E aonde hoje eu estou aqui para contar esse testemunho, que eu entrei nessa congregação, e eu louvo a Deus pela vida da irmã Érica, não exaltando o nome, mas sim Deus na vida dela, porque que mulher sábia, né? E a vida da Lalana, porque eu pedi um socorro à Lalana, assim como Elias na caverna, atribulada de espírito, sendo ameaçada por tudo, porque eu não sabia como é que eu ia deixar minha filha assim, assada e tal, e documentação, quem mora fora sabe como é difícil, fora as investidas do inimigo. E aí, irmã, olha a importância de a gente estar do lado de homens e mulheres de Deus. Sempre tive alguém intercedendo pela minha vida e me dando bons conselhos. Aí a Lalana, eu estava já, irmão, que eu tenho um neto autista e um pequeno, né? E minha filha é um pouco precisa ser tratada, porque além de ter um abandono do pai, eu tive que seguir. Então, seria dois abandonos, né? Na vida, mesmo hoje ela na vida adulta.
mas ela precisa ser tratada nessa área. E eu fui apresentada, disse lá, não, me socorra, um determinado assunto, e era sobre as documentações que eu precisava. Mas ela é uma mulher sábia, glorifica a Deus. Ela me apresentou à congregação. E no momento que eu estava depressiva, triste, angustiada, porque eu ia ter que ir, porque eu já tinha assumido o compromisso com meu esposo, ela voltou a me apresentar a Jesus. Porque eu já não estava congregando, eu já não tinha mais força para orar, porque as adversidades da vida sempre vêm sobre nós, porque o mundo já está aí. O mundo, quem já está no mundo, o inimigo não tem interesse nenhum. E aí, a Lalana me apresentou, eu conheci, fui para a irmã Érica. Ainda assim, quase o inimigo me passa a rasteira novamente. Mas Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, nem numa live Ele vai te deixar confusa. Nem numa pregação Ele vai te deixar confusa. Ele vai falar contigo no profundo, no oculto, no íntimo. Porque, como diz a palavra aqui hoje, que nada que está oculto ficará escondido. Tudo será revelado. E que hoje eu profetizo que o Espírito Santo que revele sobre a tua vida. Que não seja um missionário, um pastor, uma irmã, mas que o Espírito Santo tire todas as dúvidas. Que o Senhor fale contigo, assim como falou comigo. Tu és forte, tu podes. Vai que eu assino embaixo. Vai que eu sou contigo. Tu vai atravessar o mar vermelho. Louvado seja o nome do Senhor. E foi com essas palavras de Deus, foi com o ouvido de Deus, foi com o ouvido aberto, com os olhos libertos, que eu consegui hoje ter minha vitória e meu respeito perante os homens. E aí a irmã Érica começou a orar, e aí entra naquele louvor, naquela adoração. E quase, irmão, por conta de uma palavra, eu entrei na congregação e quase que eu não retornaria. A gente tem que ter muita sabedoria, muito cuidado. Eu pedi a Deus assim, meu Deus, me coloca sabedoria na minha boca, porque é um cuidado, né? Que tem vidas aí sendo edificadas, mas a gente também pode matar. Então, o poder que Deus nos deu de pregoar o Evangelho, infelizmente, também é o mesmo que pode levar à sepultura. Mas aí o Senhor chegou primeiro e a irmã Érica, usada por Deus, cuidou da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não desisti, não larguei a mão e continuei numa campanha de oração, porque eu não poderia retornar. Eu estava aqui no Brasil e eu não poderia retornar ao meu esposo do mesmo jeito que eu estava. Eu estava muito depressiva, como Elias na caverna, precisando ouvir a voz de Deus. E Deus disse que eu pudesse ir, que Ele ia cuidar de tudo como tem cuidado. E o Senhor restaurou hoje meu salão, o Senhor restaurou meu casamento, minha vida. O Senhor mudou o quadro daquela maldição. Hoje minha filha já está preparando os documentos do casamento dela. Então, a maldição que foi lançada contra a minha vida na vida sentimental, eu também percebi que havia sobre minha filha, que ela já estava criando 2 filhos sozinha, e hoje ela já está noiva. Então, data logo, logo para marcar o casamento. E foi quebrado a maldição. E hoje eu tenho um esposo maravilhoso, a Alana conhece. Um testemunho lindo. E meu esposo é um profeta de Deus, porque Deus usa ele para edificar a minha vida também. Então, irmãos, eu digo assim, que na área sentimental, o Senhor honrou, glorificou, sou casada, né, com um homem de respeito, de excelência.
E aquilo tudo que eu perdi no salão, na destruição, e todo o sofrimento do passado na vida sentimental e na vida financeira, o Senhor restaurou. Hoje eu conheço, meu marido trabalha viajando, eu conheço 8 países, né? Uma vida de abundância, uma vida transformada, uma vida de vitória. E eu desejo para as irmãs isso, que não, a gente não pode aceitar nenhum tipo de desafio qual o Senhor não possa fazer. O Senhor pode todas as coisas sobre nós, sobre o relacionamento, que as irmãs orem, mas vigiem, né? Que acredite no poder de Deus, né? E que não é porque a gente é evangélico que a gente não vai passar por adversidade, passamos sim, mas que também quando o Senhor te entregar algo, você permaneça humilde na presença de Deus. Porque eu continuo, ninguém, tem gente que nem sabe. Eu falei aqui, para o nome de Deus ser glorificado, mas eu não ando falando. Meu neto que às vezes fala, minha avó foi na Europa. Para mim é como se fosse no bairro do lado. Então, não mais que o Brasil, né, gente? Que nasceu no lar evangélico, a gente sabe que é muito forte. Mas não é sobre isso. Eu quero falar sobre o poder de Deus e transformar vidas. E assim eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. A irmã Érica, a irmã Lalana, as irmãs que estão aí, a Lídia. E eu estou aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Agradeço. Encerro aqui meu testemunho de fé.